Nesse domingo, em Brasil Metaverso, você vai conhecer os Metaguns, que são uma organização gamer mundial. Eu fui até lá pessoalmente bater um papo com eles. Vamos conferir. Gente, é uma grande honra estar aqui com vocês nesse momento que para mim é histórico, né? Revolucionário e histórico. Brasil Metaverso hoje tem a grande honra de conversar com os Metaguns. Eles são uma organização gamer mundial. E eles estão verdadeiramente descentralizando a Web3. Eles são provenientes da Web3, eles estão construindo essa nova internet. Gente, conta um pouquinho o que são os Metaguns. A gente é uma organização Web3, né? A gente tem a nossa parte de influencers, então hoje a gente tem mais de 15 influencers dentro da Metaguns, que a gente cria muito conteúdo, né? E a gente tem uma outra parte, a terceira parte de Marketing as a Service, que é basicamente a gente ajuda empresas a entrar no Web3, e internacionais também, que ainda não sabem o que é o Web3, mas querem estar, então a gente ajuda eles nessa transição em termos de marketing e conteúdo. Muito importante, e aí a gente chega ao ponto principal, o que é a Web3, né, gente? O que é? Bom, Web3 parte de um diferencial tecnológico, né? A gente teve aí o pré-web, o ser humano sempre consumiu mídia, jornal, rádio, e a gente foi evoluindo para mídias mais tecnológicas, né? Então a gente considera a Web 1, onde você entrava já numa internet, você entrava num site, mas você não tinha interação, então era, por exemplo, um blog, mas você não falava com ninguém. E a gente tem o Web 2, que é a era das redes sociais. Então você começa a interagir com pessoas, você começa a ter os seus dados ali na internet, começa a utilizar esses dados. E a Web3 vem com um diferencial onde agora eu sou dono dos meus dados. Então para mim esse é o maior diferencial, né? Você dá ownership para as pessoas, para os usuários, e a gente vai chegar num ponto que já tem algumas empresas aqui brasileiras construindo, onde eu vou ganhar dinheiro aceitando vender meus dados para terceiros, né? Porque hoje na Web 2 a gente viveu o Facebook é uma empresa de dados, basicamente. Eles ganham dinheiro com isso, né? Então a gente evoluiu, começou a perceber que isso estava sendo um problema, né? Que estava centralizando o dinheiro na mão de poucos. E aí o Web3 vem para descentralizar isso a partir da tecnologia blockchain, que é basicamente aí uma linha de blocos onde a gente tem transparência de todas as transações e é basicamente hackeável. Então, falando em descentralização, é um trabalho de construção de cada usuário. Como é que você vê o seu trabalho fazendo isso, né? Justamente. A partir da Web3 existe uma revolução do trabalho em que as pessoas têm essa possibilidade de criar, né? Porque é um sistema, como você disse, descentralizado, né? Então você tem a ownership das suas possibilidades dentro da Web3. Você pode criar, você pode ser o criador. Na Web2 você na verdade você é o produto. As pessoas questionam muito o metaverso, afinal de contas, qual é o sentido, qual é o significado, e justamente é a possibilidade de você ter um outro viés de trabalho, de você descentralizar, né? E essa parte econômica, por exemplo, vocês trabalham com as criptomoedas, como é que vocês estão vendo essa parte econômica, por exemplo, dentro da centralização? É totalmente ligado, né? Não tem como trabalhar com esse mundo que a gente trabalha sem trabalhar com criptomoedas também, porque elas fazem parte dessa revolução. Da revolução. Os tokens, né? Que todas as criptomoedas e moedas dentro de jogos são tokens, né? E a gente trabalha com tokens o tempo todo, todos os jogos focados em blockchain. Agora na blockchain não, você não tem como copiar o dinheiro da blockchain. É tudo uma questão, realmente uma questão de tempo. Essa evolução hoje... Você acha que isso vai trazer mais segurança? Total. É que nem o Open Finance dos bancos, que é a conexão entre os bancos, né? Que é algo que aconteceu recente. Então eu acho que está acontecendo, exatamente. O Open Finance está rolando e tem tudo a ver com blockchain, né? Porque acho que um passo após o Open Finance é entrar direto na blockchain, que é o que os bancos já fazem. Sim, né? já estão fazendo, né? Cripto. Então essa evolução também vem para o campo não só artístico, social, econômico. Sim. E é uma revolução agro também. Hoje a gente já tem o Pix e, assim, fundamento já existe, que seria o Pix. A diferença é que não está na mesma estrutura. Então seria como uma evolução tecnológica para a gente usar uma estrutura que é mais segura
e valida de uma forma melhor. Óbvio que tem muita coisa experimental ainda, mas tem o potencial de validar muito melhor do que, e muito mais claro para as pessoas, para o público, como é feito. Então, por exemplo, de você ser um pouco dono também, né? Você tem um fundador, mas você vende, né? Descentraliza, e você tem... Todos são donos de seus pedacinhos, não é? Como é? A gente tem o que a gente chama de DAO, né, que é Decentralized Anonymous Organization, né? E aí ela ganha participação dentro da tecnologia. Tem pessoas lá dentro que vão ter ideias geniais e elas nunca vão ser ouvidas. Nunca vão ser ouvidas. E aquilo podia ter mudado a vida, mudado completamente a empresa, crescido absurdamente, mas aquela ideia nunca foi ouvida. Porque foi passada por uma pessoa, que daí outra pessoa, sabe, ignorou e não conseguiu chegar realmente até onde deveria. Então numa DAO, que normalmente elas são mais, vamos dizer assim, o flow de conversas gira entre todas as pessoas ali dentro, tá todo mundo conversando, todo mundo vendo as ideias dos outros, dá essa possibilidade de uma pessoa falar, a gente poderia fazer dessa forma, colocar em votação as possibilidades. Então isso gera realmente com que a voz de todo mundo seja ouvida, sabe? E é muito legal isso, assim. Porque é o que eu falo, são pequenas ideias que podem mudar tudo dentro daquele local, que não são ouvidas, mas na Web3, através das DAOs e outras comunidades, a gente tem essa possibilidade de dar voz, sabe? Então e é da cultura também. Exato, mesmo sem a exato. tecnologia, Da cultura, né? tipo, na Metaguns a rapaziada pode falar, tipo, a gente, cara, que a gente eleja a melhor ideia, não que veio Não de quem, daquela pessoa. né? Não por exatamente. hierarquia, e sim por ideia boa, né? Porque nós temos especialistas para várias áreas, social media, comunidade, branding, business e tudo mais. Então, cada um tem a sua área de especialidade, onde a gente realmente tem ali mais conhecimento, onde mais vivência, e a gente realmente tem uma voz naquelas áreas, mas a gente consegue, nas reuniões, falar sobre outras áreas que a gente não está inserido. Tem uma ideologia e tem algo que está acontecendo no inconsciente coletivo, eu noto. Porque isso está dentro de mim para fazer essas reportagens, está dentro de cada um em seu segmento, no quem faz direito, quem faz arquitetura, quem faz moda, quem são os gamers, está todo mundo muito movimentado. Então tem alguma coisa de inconsciente coletivo das pessoas quererem descentralizar e revolucionar. E esse movimento está sendo espontâneo e construído pelas pessoas. Então é incrível, eu tenho percebido isso, esse entusiasmo, e foi o que ele falou, porque as pessoas de diferentes hierarquias, elas estão se ouvindo. Isso é muito interessante. As ideias estão sendo muito profundas, né, dessa construção cada dia mais. Muito obrigada, pessoal. Sensacional. Comentar essa questão da velocidade do mercado e do sentimento de comunidade e as empresas trabalharem juntos. Eu acho que assim, como funciona o mercado, tem ciclos, as coisas sobem, as coisas descem. A gente está num momento, De forma geral. a gente está num momento que financeiramente o mundo não está nada estável ou controlado. Ainda mais com as guerras, né? Exatamente. Então assim, esse momento do mercado é um momento onde a Web3 está se consolidando, onde a Web3 está crescendo. Mas para você pensar, se você tem o objetivo, se unir a pessoas que realmente podem te levar lá ou podem te ajudar a crescer também.